Investir em ETFs ou em fundos de investimento? Quais as taxas envolvidas? Qual rende mais? Qual vale mais a pena para o investidor? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então fica até o final para entender um pouquinho melhor e poder tomar a melhor decisão na hora de investir o seu dinheiro. Antes de começar, aproveita e já te inscreve aqui no nosso canal e também deixa a sua curtida no vídeo para que a gente possa continuar entregando os conteúdos. Lembrando que no nosso canal tem vídeos novos todas as segundas e quintas-feiras. E olha só, eu estava olhando as estatísticas aqui do nosso canal no YouTube, sabia que quase 70% das pessoas que assistem os nossos vídeos ainda não estão inscritas? Então, tu é um desse? Aproveita e já te inscreve aqui. Então, sem enrolação, vamos lá para o conteúdo. Quando o investidor se depara com a dúvida entre investir em ETFs ou em fundos de investimento, é porque ele está buscando uma gestão passiva dos seus investimentos, né? Então, o que isso quer dizer? Ele está buscando delegar os seus investimentos ou para um gestor profissional ou ele está buscando replicar algum índice de investimento através do investimento em algum ETF, né? Como por exemplo IVVB11, BOVA11, entre outros que nós temos aí no mercado. Quando nós optamos pela modalidade de uma gestão passiva nos nossos investimentos, nós abrimos mão de fazer a escolha dos nossos ativos, montar uma carteira de ações, de fundos imobiliários e delegar isso para um gestor ou, né, como a gente acabou de falar, seguir a estratégia de um ETF. Isso pode ser muito rentável no longo prazo, porque aumenta a nossa facilidade no momento de investir. Normalmente a gente pode procurar produtos que tenham taxas competitivas sem abrir mão de retorno no longo prazo, que é o mais importante. Mas então, o que vale mais a pena? Investir através de ETFs ou de fundos de investimento? Vamos começar analisando um pouquinho os ETFs, tá? Os ETFs são ativos negociados na Bolsa de Valores, então a gente consegue investir em ETFs entrando diretamente no home broker lá da nossa corretora. De forma geral, os ETFs buscam replicar algum índice, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o BOVA11, que ele busca replicar o índice Ibovespa, a gente também tem o IVVB11, que ele busca replicar o índice das 500 maiores empresas americanas e ele tem exposição ao dólar, né? Então esses são exemplos de dois ETFs aí bem comuns que a gente tem no mercado hoje. Os ETFs, eles possuem um objetivo bem traçado, né? Então a gente sabe exatamente no que aquele ETF vai investir. Dificilmente tem mudanças ali nas composições ou na estratégia de investimento de um ETF. Então esse é um ponto bem positivo. Além disso, investindo no ETF, a gente tem o benefício da diversificação, né? Então a gente compra um único ativo e já consegue estar bem diversificado porque ele vai refletir o retorno de um índice ou de uma cesta de ações ou qualquer outro ativo que esteja relacionado com aquele ETF. Entrando mais no detalhe aqui, vamos falar do IVVB11, que é um ETF bem conhecido por todos. Como eu falei, ele reflete o resultado das 500 maiores empresas americanas e ele também tem exposição ao dólar, tá? A taxa de administração do IVVB11 é de 0,23% ao ano. Então a gente vê, uma taxa bem baixa nesse ETF, né? E por que investir no IVVB11? O IVVB11 ele tem uma exposição internacional a partir de um ETF listado na Bovespa e nos dá acesso às 500 maiores empresas. Além disso, ele tem a liquidez da Bolsa de Valores, então a gente consegue comprar esse ativo e vender ele e ter o retorno em até 2 dias, né? Então o dinheiro cai na nossa conta em até 2 dias. Então, um excelente ponto aí para os ETFs. Baixa taxa de administração, como a gente viu no caso do IVVB11, e também a liquidez disponível na nossa conta em até 2 dias. Olhando agora para o gráfico do retorno do IVVB11, a gente olha que desde o início da listagem dele na bolsa aqui no Brasil em 2014 até 2022, ele teve um retorno aí de mais de 400%, né? Então imagina, o investidor que entrou lá no início e segurou até agora teve um retorno de 400%, investindo num ETF, sem fazer esforço, simplesmente foi lá, comprou uma cota que refletia as 500 maiores empresas dos Estados Unidos e teve um excelente retorno no longo prazo. Então olha que interessante esse investimento em ETF, né? Além disso, eu estava olhando um estudo da Suno Research, onde eles trouxeram um comparativo entre taxas, né? As taxas de administração média dos ETFs que são listados na bolsa e a taxa média de administração dos fundos de investimento de gestão ativa. Vou colocar aqui na tela para vocês verem. Como a gente pode ver, a taxa de administração média de ETFs hoje no Brasil é de 0,26 ao ano. Normalmente, né, não tem taxa de performance, porque ele busca simplesmente replicar um índice, e a liquidez é de 2 dias, porque é a liquidez da Bolsa de Valores.
Quando a gente olha para fundos de gestão ativa, a taxa média de administração no Brasil é de 1,86% ao ano. Tem taxa de performance, né? Então a maioria dos fundos, por exemplo, de investimento em ações, cobra 20% sobre o que exceder o Ibovespa, então existe a taxa de performance, e a liquidez média de fundos de investimento em ações é de 30 dias no Brasil. Tem alguns menores e alguns maiores, mas 30 dias é a média. Então olha aqui, pensando nos pontos positivos do ETF, mais uma vez a gente consegue ver aqui que pode ser interessante por causa do baixo custo e da liquidez. Mas será que realmente os ETFs são o que vão fazer a nossa carteira render mais no longo prazo? Será que existem investimentos melhores? Vamos dar uma olhada agora em investimentos em fundos de investimentos. Então, olhando aqui para o nosso mercado brasileiro, eu fiz um comparativo entre o BOVA11, que é o índice, o ETF, né, que busca replicar o Ibovespa, e fiz o comparativo contra um fundo de investimento em ações que faz gestão ativa, tá? Nesse caso, eu peguei aqui o fundo da Brasil Capital para mostrar para vocês, mas claro que poderia ser outros. Vou colocar aqui na tela para a gente poder olhar junto o desempenho desse fundo, tá? Então, olhando o gráfico aqui, a gente vê que desde 2012, o fundo da Brasil Capital, onde o gestor vai lá, compra, vende e decide quais são as melhores ações no momento, ele vem tendo um retorno, né, que é a linha verde, bem superior ao BOVA11, que é o ETF da Bolsa de Valores. Então, nesse exemplo, a gente consegue ver que selecionando um bom fundo de investimento, estudando, conhecendo o gestor, avaliando as taxas, etc., é possível ter um retorno acima de um ETF, né? Porque os fundos que conseguem desempenhar bem o seu papel e atingir o seu objetivo de bater os índices de mercado vão ter um desempenho normalmente acima dos ETFs que simplesmente replicam o índice. Claro que não é tão simples assim. Se começar a estudar aí atrás, vocês vão ver que muitos fundos de investimento de gestão ativa perdem para o Ibovespa e, consequentemente, perdem para o ETF BOVA11. Mas, com um pouquinho de estudo, dedicação e buscando conhecimento, né, com profissionais qualificados, experientes no mercado, é possível identificar fundos que vão superar os índices de mercado e, por consequência, os ETFs, tá bom? Nesse caso aqui do Brasil Capital, ele tem uma taxa de administração de 1,5% ao ano, né? Então é uma taxa bem acima da média das taxas dos ETFs. Mas quando a gente olha o gráfico, vou colocar o gráfico aqui novamente, a gente consegue ver que mesmo com a taxa de administração, o fundo da Brasil Capital está superando o BOVA11. Quando a gente olha o gráfico aqui, o fundo de investimento já está sendo demonstrado o seu desempenho líquido das taxas. Então, eventualmente, não fica caro pagar aquela taxa. Se o gestor está fazendo um bom trabalho, está nos entregando um bom retorno, por que não pagar a taxa de administração para ele? Não teria nenhum problema pagar 2, 3% de taxa de administração se tivesse um retorno ainda maior, né? Então, isso é um ponto importante para você pensar na hora de investir o seu dinheiro. Não é simplesmente analisar a taxa, onde tiver a menor taxa eu vou investir. Não, analisar os resultados, a performance, o histórico e tudo que está por trás daquele investimento para tomar a melhor decisão. Então, pessoal, a gente poderia entrar em muitos outros detalhes aqui para comparar ETFs e fundos de investimento, mas eu quis trazer aqui de forma geral um comparativo entre essas duas classes para mostrar para vocês que estudando e escolhendo melhor ativos é possível selecionar ativos que vão superar ETFs que buscam simplesmente replicar índices do mercado financeiro, tá? Não existe a resposta certa, o melhor ou o pior. É importante você entender o seu perfil de investidor, os seus objetivos, para que possa tomar a melhor decisão e montar a sua carteira de investimentos. Depois de tudo isso que a gente falou no vídeo de hoje, tem mais alguma dúvida que você tenha entre escolher ETFs ou fundos de investimento? Comenta aqui embaixo que a gente vai te responder ou quem sabe até fazer mais algum conteúdo para complementar esse vídeo. E lembrando que aqui na Musa Capital nós temos um serviço personalizado de consultoria de investimentos, onde nós ajudamos os nossos clientes a alcançarem os seus objetivos financeiros, construindo carteiras de investimento, planejando o futuro dos nossos clientes, tá? Se tiver interesse em conhecer, entre em contato com a gente com os links que estão aqui na descrição e até a próxima.